É tão grande nosso Deus, né? Aí vamos tratar a outra parte agora. Digno de ser adorado, né? Porque muitas vezes sabemos da grandeza, do poder, da glória desse Deus, mas muitas vezes temos a dificuldade de adorá-lo como realmente ele merece e como devemos fazê-lo, né? Esse é nosso grande desafio. Bom, eu vou dar continuidade e por isso vou falar um pouco sobre como fazer isso, né? Como adorar, porque muitas vezes nosso problema nem sequer é o conhecimento, é a prática da adoração, né? E sempre digo que cada culto como esse é uma outra forma de adorar a Deus, de louvar, exaltar, congregacionalmente, mas obviamente nós temos no geral 2 cultos por semana e nos sobra ainda mais 5 dias, né? Para que de segunda a segunda, de domingo a domingo, possamos adorar a esse Deus que é digno de toda adoração, de todo louvor, de ser exaltado por nós. A quarta-feira passada eu havia falado sobre o ofício de um sacerdote, os ofícios de um sacerdote, falamos de 3, e um deles estava relacionado, que é o primeiro, com a adoração. Nós somos sacerdotes do Deus vivo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Disse Pedro, lá no capítulo 2 de 1 Pedro, aí começamos, né? Mas hoje nós vamos passar a uma segunda, com relação à forma de fazer ou de dar a nossa adoração. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a maneira como nós fazemos ou devemos fazer. Então, eu vou falar de 3 formas, né? Para nosso tempo, obviamente, não é suficiente, mas eu vou dar pelo menos esses princípios, que para mim são princípios, né? 3 formas de como adorar a Deus, ou seja, como devemos fazê-lo. Então, eu diria o seguinte: primeiramente devemos fazê-lo de forma intensa, intensidade, né? Devemos adorar a Deus intensamente, devemos adorar a Deus frequentemente e devemos adorar a Deus inteligentemente. Ou seja, temos que ter em nossos corações, cada vez que nós vamos nos expor diante de Deus para ministrar, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis, essas três formas, como devemos fazer para que realmente Deus possa ser louvado por nós, adorado intensamente, sempre ou constantemente, e também de forma inteligente. Obviamente que nós encontramos na palavra de Deus, né, no capítulo 4 de João, esse desejo de Deus de ter os seus filhos, né, adorando em espírito e adorando em verdade. Capítulo 4, Jesus diz, o próprio Senhor é quem nos fala sobre isso, no versículo 23, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, o Pai busca nessa terra, né, pessoas, homens e mulheres que o adorem em espírito e o adorem em verdade. Esse é o nosso grande desafio. A palavra adorar significa, um dos significados dessa palavra é amar em extremo. Sim? Amar a Deus extremadamente ou extremamente. Isso significa a palavra adorar. Amar extremadamente ou extremamente. Então, na verdade, para adorar a Deus de forma extrema, né,
nós temos que ter atitudes que nos levem a ser também e agir de forma extrema. Nós vemos que uma pessoa extremista ou fanática é uma pessoa que tem como objetivo, naquilo que é fanático, uma entrega absoluta e total. Nós vemos pessoas que de forma extrema têm uma veneração pelos seus times de futebol, são capazes de brigar, são capazes de defender, são capazes de gritar como doidos, A gente vê há muitos doidos por aí, fanáticos de um time de futebol, de um político, de um partido político, de uma religião, como no caso dos extremistas islâmicos, que são capazes de se suicidar, de defender a morte, condenar à morte qualquer que se converta ao cristianismo, por exemplo. Ou seja, essas pessoas têm medidas extremas por causas, se vamos comparar com o nosso Deus, com a maneira e a forma como Ele deve ser adorado, sem nenhum sentido. Diante da grandeza do amor que devemos ter, extremo que devemos para com o nosso Deus. Em pensar tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que recebemos da sua parte, tudo aquilo que Ele tem prometido a nós, mas sobretudo por quem Ele é, a quem devemos a vida, a quem devemos o ser que somos, a quem devemos o presente, o futuro e a eternidade, a quem devemos tudo, por quem vivemos, para quem somos e existimos. O que nos dá tudo aquilo que nós temos, tudo vem dEle, para que tudo seja para Ele, assim como tudo é por Ele. Então nós temos esse desafio de aprendermos, e nós passamos muitas vezes tanto tempo das nossas vidas para aprender a adorar a Deus dessa maneira. Aí nós vamos no livro no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e aí nós entendemos o que é adorar a Deus ou amar a Deus de forma extrema. O que significa isso, E nós vamos encontrar aqui nesse texto, a partir do versículo 25, nós vamos encontrar um fator que predomina sobre todos, que é todo, com todo o coração. E aí nos diz a palavra, vamos ao versículo 27, quando Jesus responde à pergunta do escriba, do intérprete da lei, com outra pergunta. E ele responde, porque responde o que está na lei, porque Jesus pergunta o que está escrito na lei, como lês, É interessante que a pergunta está relacionada com a salvação, com a vida eterna. O que farei, pois, para herdar a vida eterna? Prestem muita atenção, porque há muitos métodos e muitas formas que se ensina, e obviamente a palavra te dá suficiente ensinamentos e doutrinas para que você possa ter o entendimento, as convicções com relação à vida eterna. Mas a resposta, ou seja, a pergunta que Jesus faz àquele homem, é a resposta à pergunta dele. O que eu posso fazer para ser salvo? Lembremos, 1 Coríntios, no capítulo 16, ele diz que é maldito a todo aquele que não amar ao Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, que não ame ao Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que as pessoas muitas vezes estão preocupadas com a salvação e não com aquilo que é o fundamento, não só da salvação, mas da vida em Deus, que é amá-lo. Então, a adorá-lo como realmente Ele é digno de ser adorado. Então ele responde, o intérprete da lei responde usando a lei de Moisés, versículo 27, respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus, como? De todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas
as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o fator predominante é todo e toda. E o que é isso? Nos fala de intensidade. É a intensidade com a qual devemos amar, adorar, venerar, servir ao nosso Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, né? As forças estão no corpo, e com todo o nosso entendimento, com toda a compreensão que nós temos, inteligência. Devemos amar a Deus dessa forma intensamente. O Salmo 103, versículo 1, creio que a maioria conhece, né? Bendize a alma minha ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a alma minha ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então devemos bendizer, exaltar, engrandecer, adorar a Deus com todo o nosso ser. E o nosso ser, diz lá o apóstolo Paulo no capítulo 5, 23, né, de 1 Tessalonicenses, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E em espanhol diz, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira maneira como devemos procurar adorar a Deus sempre é com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nós chamamos isso de unidade do ser. É conseguir concentrar-nos totalmente, é conseguir colocar a Deus como nosso único objetivo e objeto de adoração, não colocando a Deus nesse nível, mas como o centro da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa exaltação, colocando no lugar mais alto, né? E muitas vezes quando os irmãos que aqui estão nos falam sobre deixar lá fora as coisas, estão falando, em outras palavras, concentrem-se na única pessoa pela qual nós estamos aqui, na única pessoa que é o centro de tudo isso aqui, que é a única pessoa que merece toda a nossa atenção, toda a nossa concentração, todos os nossos pensamentos na sua pessoa, no seu ser. Eu digo sempre que o ápice da adoração é quando você consegue adorar a Deus de uma forma tão intensa que parece que não há ninguém ao teu redor e que nada mais importa do que Ele, e unicamente e somente Ele, nada mais e ninguém mais. É onde nós muitas vezes experimentamos a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Quando nós aprendemos e aprendermos que cada reunião, cada momento onde eu me separo, me aparto de tudo e de todos para homenagear, para exaltar, para engrandecer a Deus, é um momento único e exclusivo, podendo converter-se inclusive nos céus aqui na terra, quando nós temos esta maneira, esta forma de ministrar, de exaltar, de glorificar, de engrandecer a esse Deus que é tão grande, mas que muitas vezes, apesar da sua grandeza, as nossas distrações, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos temores, os nossos problemas particulares influem muitas vezes e nos impedem dar essa adoração nesse nível, nessa intensidade que nós devemos dar, com todo o nosso coração. Então lembre-se, todos nós devemos ter isso como parte da nossa, como uma forma de vida, né? Nós falamos que adorar ou ser adorador é um estilo de vida, é uma forma de viver, como alguém que ama o Senhor intensamente. Então, como devo fazê-lo?
de forma intensa. Deve haver intensidade na minha adoração. Todo o meu ser, todo o meu coração, toda a minha alma, todas as minhas forças e todo o meu entendimento. Ou seja, nos fala de intensidade. A segunda parte da nossa adoração, ela está relacionada com a frequência, com a qual eu devo adorar a Deus. Quando eu devo fazê-lo? Sim, é uma das perguntas. Quando devemos adorar a Deus? Em que momento devemos fazê-lo? Ou em que momento nós fazemos isso? Quando nós fazemos isso? E nós vamos no Salmo, nós temos no Salmo 145, versículos 1 e 2, ele nos fala com relação à frequência com que devemos adorar, exaltar a esse Deus. Então devemos adorá-lo primeiramente intensamente, frequentemente, ou seja, constantemente, a constância com a qual devemos bendizer e exaltar. Diz o versículo 1 e 2, eu te exaltarei, ó Deus Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Lembremos que ao termos a vida eterna, a nossa adoração não tem prazo de validade. Ela é para sempre, é eterna. Que o fato de passarmos a eternidade somente intensifica ainda mais em um nível de glória, a adoração e exaltação a esse Deus. Ao partirmos e estar com Cristo, ao estarmos com Cristo, o louvaremos e o exaltaremos eternamente. Nós temos isso muito bem claro lá no capítulo 7, do versículo 9 em diante de Apocalipse. Uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as raças, tribos, línguas e nações, que estavam em pé diante do Cordeiro, tendo palma em suas mãos e declarando a sua grandeza, a sua glória, dia e noite. Ou seja, aqueles que estão lá hoje foram os que já partiram de hoje para trás. E aqueles que estão lá seremos nós, o dia que partamos para a eternidade em Cristo. É o lugar onde nós continuaremos, né? Eu digo sempre que o casamento é até que a morte nos separe, mas a nossa união com Cristo é até que a morte nos una para sempre com Cristo, porque a morte é isso para nós. E o que nós faremos aí? Né? Tem gente que pensa, eu não vejo a hora de ir para o céu para descansar. Você não sabe o que é o céu. Então, porque no céu ninguém cansa e nem descansa. No céu o adoram dia e noite. Para nós, dia e noite, né? Para eles não há dia nem noite. Para eles é para sempre e para sempre. Para sempre. Então, na verdade, nós não somos adoradores de turno. Hoje é a minha vez. Não. Nós somos adoradores sem prazo de validade. Porque a nossa adoração, como diz o salmista, e ele tinha consciência disso, né? Pelos séculos dos séculos. Não é assim como adora a Deus? Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja para sempre, né? Versículo 2, mas enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que ter uma atitude de adoradores, né? Uma vida de adoradores. Como todos nós, na grande maioria, trabalhamos, então nós temos que ter nosso momento, onde nós voluntariamente nos apresentamos diante dele para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Fruto dos lábios, diz Hebreus 13:15, né? Que confessam o seu nome. Versículo 2 diz, cada dia. Quando? Cada domingo. Cada quarta-feira. Qual é a frequência com que devemos adorar a Deus? Cada dia. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável.
O que significa inescrutável? Impossível de poder saber ou conhecer. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Então, devemos fazê-lo cada dia. Cada dia. Também os Salmos de número 34, né? Nos fala da frequência com que eu devo louvar, exaltar, engrandecer a esse Deus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. É quando você não só tem um tempo para ministrar, mas você tem dentro de você, e por isso que é importante que todo adorador entenda muito bem isso. Hoje em dia, infelizmente, né, nós vemos a influência do mundo na igreja, né? E muitas vezes a gente percebe isso, de que os crentes, e até os pastores, e até mesmo, né, um dos homens a quem Deus tem usado e usou durante tanto tempo, né, o Mark Zuitti, em toda a América Latina, e até aqui, muitas das canções, louvores que nós cantamos foram compostas por ele. E eu digo que é uma pena que as pessoas mudem o seu posicionamento. Quando ele era jovem, muitas vezes participamos de congressos lá em Assunção, onde ele ia ministrar, não só louvor, mas também falar, ensinar sobre isso. Ele tem livros escritos sobre louvor e adoração. E ele, na época, né, ele ensinava assim, que todo louvor, para ele era inadmissível que não só um líder de louvor, mas um crente, na época estou falando, escutasse músicas mundanas, seculares, como se fosse normal. Então ele dizia sempre, todo louvor que não é para Deus é para o diabo. Essa era a posição deles, da maioria dos líderes de louvor naquela época. Ou seja, você não tem por que buscar inspiração, né, no Egito ou no mundo, ainda mais em tempos como hoje, que temos músicos cristãos, né, muito bem preparados, profissionais, que o nível da música, o nível da instrumental e voz, nós vemos que hoje é muito incomparável do que era, né, 20, 30, 40 anos atrás, porque evoluiu muito. Os músicos começaram a estudar, se formar, se profissionalizar, e obviamente nós temos, eu não sei em que o louvor, a adoração, né, daqueles que realmente foram inspirados e buscam inspiração em Deus para ministrar, em que eles perdem para os mundanos. Em técnica e em muitas coisas. Que muitos tenham que, como diz lá Eclesiastes 7, né? Eu creio que versículo 5, diz que é melhor ouvir a canção, a repreensão do sábio, do que alguém ouvir a canção dos tolos, dos nécios. Então, muitas vezes, este conceito que você deve escutar, que tipo de música, que classe de música você tem que ouvir. Obviamente tem que ouvir músicas. Lembremos que o que entra em tua mente, em teu coração, os ouvidos são uma das portas principais de entrada da nossa alma. Aquilo que você recebe, aquilo que você coloca na tua vida, vai fazer parte da tua vida de uma ou outra forma, seja de forma no subconsciente ou até mesmo, né, no consciente. Então tudo aquilo fica dentro de você. E você não pode pretender, né, ser um adorador consumindo lixo musical, a título de música. Você tem que consumir, né, e alimentar o teu espírito, a tua alma, encher a tua alma de quê? De coisas, de salmos, de hinos, de cânticos que venham a exaltar, porque é isso que vai sair. A boca fala, do coração está cheio. De repente você escuta alguns irmãos cantando músicas mundanas, por quê? É o que escutam. Então, com relação àquilo que sai de você, tudo aquilo que entra em você, em algum momento vai sair. Se armazena, desce ao coração. E muitas vezes forma parte de você. Por isso aquilo que você vê, aquilo que você ouve, você tem que cuidar e muito. Porque o que acontece é que isso termina muitas vezes, né, na tua mente inconsciente, fica lá.
em algum momento vai sair. Então nós temos que entender, né, não somente no sentido de adorar a Deus, mas também aquilo que nós ouvimos, né, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, aquilo que colocamos em nossa alma. Sabendo que os 5 sentidos, né, que nós temos no corpo são as portas de entrada em nossa alma. E nós temos que ter critério, né, porque não somente tem a ver com música, tem a ver com o espírito também. Tem a ver com a inspiração de quem vem. E hoje, infelizmente, né, no meu tempo, quando era jovem, a gente escutava muito sobre mensagens subliminares. Mas com o tempo, essas mensagens subliminares, elas terminaram. E hoje os demônios já praticamente, diretamente, explicitamente, né, através das músicas, através, né, de tantos meios que nós temos aí, um lixo musical, lixo em la letra, um lixo, e há muitas pessoas que infelizmente ainda estão consumindo, né, esse tipo de coisa que muitas vezes não só empobrece a alma, mas contamina os ouvidos e o espírito. Então nós devemos aprender a receber ou a colocar em nosso espírito, se nós queremos ser adoradores, salmos, hinos, cânticos que venham a inspirar nosso ser, de maneira que eu possa meditar, né? O nosso princípio é isso, só fica no nosso coração e na nossa alma quando nós ouvimos muitas vezes, ou nos exercitamos naquilo. Então, para que eu possa adorar, para que eu possa cantar a Deus todo o tempo, como diz aí o salmista no Salmo 34:1, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Eu tenho que estar cheio da palavra, cheio das canções, dos hinos, dos salmos, para que então eu possa, lembremos que a regra do capítulo 12 de Mateus, que Jesus diz, a boca fala do que há em abundância no coração. E só há em abundância no teu coração aquilo que muitas vezes se repete na tua mente, até formar parte de você. Ou não baixa, não desce ao coração. Então nós temos que ter o cuidado de saber o que nós, né, implantamos em nós, porque nós não podemos ter a palavra em nosso coração se não implantamos a palavra, como diz Tiago no capítulo 1, né, a palavra seja implantada em vós, né, somos salvos, nossa alma é salva pela palavra implantada. É algo que nós somos responsáveis de ler, de ouvir, para que esteja em nosso coração de forma abundante. E aí então é o que vai fluir de nós. Então louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A boca fala do que há em abundância no coração. E o coração só tem aquilo que nós permitimos entrar nele. Nós recebemos, o nosso coração recebe da alma, a alma recebe dos sentidos. E o nosso espírito também recebe do Espírito de Deus, de acordo à maneira como nós nos relacionamos com Ele. Aprendemos, ouvimos dEle, somos ensinados por Ele. Então é necessário que nós entendamos, né, com que frequência devo louvar ao Senhor. Diz a palavra, todos os dias, né? Então a frequência tem a ver com todos os dias, né? E a última parte, para nós irmos já entrando na parte final, nós temos a terceira maneira como devemos adorar a Deus, né, ou ministrar ao nosso Deus, oferecer nossos sacrifícios espirituais agradáveis. Nós vamos lá em Romanos 12, 1 e 2, nos fala acerca da racionalidade, da inteligência e do conhecimento. Você não faz aquilo que você não pode fazer aquilo que você não sabe. Então muitas vezes a nossa falta de conhecimento ou entendimento
como devem ser feitas as coisas, nos impedem fazê-la, por mais que saibamos, ou pelo menos tenhamos uma ideia, né? Romanos 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Lembremos que no Antigo Testamento os sacrifícios oferecidos a Deus eram mortos. Eles eram sacrificados, eram mortos e logo oferecidos. Nós, ao contrário, como somos o templo de Deus vivo, somos a casa espiritual de Deus, nós devemos oferecer sacrifício vivo, santo, apartado, separado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sempre digo que é muito interessante como nós tratamos todas ou a maioria das coisas da vida com racionalidade, mas as coisas de Deus queremos tratar de forma emocional, sentimental. E é por isso que é impossível ser constante ou frequente em qualquer coisa espiritual. Você quer ver? Você tem uma dor de cabeça, uma indisposição o dia de amanhã. Você é empregado de uma empresa, o que você vai fazer? Você levanta, está chovendo forte, amanhã é um frio terrível. Você se levanta com todo aquele frio, procura se vestir da melhor forma para se cobrir e você vai correndo para trabalhar. A minha pergunta é: por quê? Se fosse depender dos teus sentimentos, o que você faria? Continuar dormindo, uma chuva atrativa para dormir, um frio, a ficar debaixo das cobertas e continuar. É a maneira como nós tratamos a vida cotidiana, os negócios, o comércio que nós fazemos. Tudo é feito de forma racional, nada de forma emocional. Por quê? Porque você sabe que tem uma conta a cobrir, você tem família que deve atender, você tem superiores a quem você responde, e sem importar o que você sinta, né? E aí entra até aquilo que eu costumo dizer, né? A educação, a fineza. Tem pessoas que são tão educadas. Sabem por quê? Por causa da racionalidade. Você trabalha em call center, ou você trabalha numa empresa onde você tem que vender para pessoas, atender pessoas ricas. Não importa o que você sinta por dentro, não importa o que tenha acontecido no dia anterior. Sim, Senhor, com toda a educação, usa as melhores palavras. Por quê? Sim, você tem esse perfil comportamental. Por quê? Porque você precisa do dinheiro. E há pessoas que mudam extremamente do seu trabalho à sua casa, com seus familiares. Trata indevidamente, trata mal aos seus. Mas se alguém o filmasse na empresa, ninguém o reconheceria. Por quê? Porque a motivação lá é o dinheiro. Nós nos expomos a fazer muitas coisas por dinheiro, ignoramos todos os sentimentos e as emoções com tal de fazer aquilo, alcançar o nosso objetivo. Mas muitas vezes, quando temos que tratar as coisas de Deus, queremos tratar emocionalmente. Eu não sinto de hoje, eu não sinto de adorar, eu não sinto de adorar, eu não sinto de cantar, eu não sinto de ler a Bíblia, eu não sinto de cultuar. A minha pergunta é: por que há tanta diferença? E enquanto nós não aprendermos a tratar as coisas de Deus, a adoração a Deus, com a racionalidade, com a inteligência, não somente com as emoções, ainda que estas muitas vezes simplesmente são reflexo daquilo que nós pensamos, pois quando nós nos concentramos, elevamos nosso ser a Deus, as emoções acompanham, vem o quebrantamento, vem a transformação, a operação em nossa parte emocional, e nós somos tremendamente tocados e renovados. Por quê? Eu descobri uma coisa, né? Descobri uma coisa que para mim, né, é muito interessante.
os sentimentos geralmente são reflexo dos pensamentos. Se eu contar alguma coisa que faça com que você pense naquilo e algo engraçado, você vai rir, vai até esquecer de muitas coisas, pelo fato de você estar pensando nisso. Se você pensa em coisas tristes, você vê notícias tristes, as tuas emoções são afetadas por aquilo que você pensa. Por isso a Bíblia diz que não devemos pensar nas coisas passadas. Há muitas pessoas que sempre estão em crise de depressão, em crise, em tristeza, amargura, porque estão sempre presas aos seus pensamentos no passado, né? Por isso a Bíblia nos ensina até mesmo a pensar, pelo fato de que os pensamentos reproduzem sentimentos. Os sentimentos são reflexos dos pensamentos. Aquilo que você coloca diante de ti, né, tal como o homem pensa, assim ele é. Porque isso repercute, reflete automaticamente nos seus sentimentos e emoções. Por isso que é tão emocionante, tão glorioso quando você tem uma atitude de entrega absoluta na adoração e louvor a Deus. Né? Você é renovado, fortalecido, animado, consolado, quando você realmente se entrega de coração para adorar, exaltar a esse Deus que realmente é digno, seja qual for o momento, qual for a situação. Então, voltando aqui ao nosso terceira maneira de como adorar a Deus, devemos fazê-lo com inteligência, com racionalidade e não somente com emoção. Eu aprendi isso desde o começo. Quando eu oro, quando eu canto, quando eu ministro ao Senhor, Ele não olha as minhas emoções. Ele olha primeiramente a minha fé. Sim, muitas vezes as nossas emoções estão em um nível de desânimo, mas ou até mesmo de não querer fazer. Eu sempre digo, nunca faço aquilo que eu sinto. Eu sempre faço aquilo que devo fazer. Essa é a minha regra de vida em quase todas ou praticamente todas as coisas, incluindo as coisas de Deus. Eu jamais faria muitas coisas que Deus me chamou a fazer se eu não colocasse acima das minhas emoções a fé na palavra, o fato de obedecer a Deus independentemente daquilo que eu sentia. As emoções, eu nunca esqueço uma ilustração que o meu irmão José, pastor José, né, me ensinou. Nós saíamos sempre juntos para fazermos visita, para orar pelas pessoas, ministrar. Durante praticamente um ano eu saí com ele todos os dias. E no começo, confesso, né, que era muito emocional o fato de seguir ao Senhor, tomava isso muito emocionalmente. Primeiro porque tive, ao me converter ao Senhor, uma experiência emocional muito forte, que transformou, que mudou, que me levou a nem sequer, depois da conversão, eu não pisava na terra, parece que eu flutuava. Era uma glória, né, um alívio tão grande pelo poder do perdão, da graça, do Espírito na minha vida. E aquilo então eu tomava como um parâmetro para poder... e vinha ao culto e começava a cantar e fluía aquele gozo, aquela alegria extrema, e era algo fascinante, maravilhoso. Era fascinante seguir ao Senhor com todas as emoções que acompanhavam, né, tudo aquilo que eu fazia, quando orava, quando lia a palavra, quando me congregava, quando louvava, quando orava individualmente. Mas o meu irmão me deu uma ilustração, ainda não havia acontecido a segunda dificuldade na minha vida, que era a prova dos sentimentos, das emoções, né? Deuteronômio 8, eu quero saber, eu deixei você no deserto para saber o que estava no teu coração, se você havia de guardar ou não os meus mandamentos, se você só guardaria meus mandamentos ao sentir, ou se ainda no deserto, onde havia serpentes, escorpiões, né, areia no deserto, você igual faria aquilo que eu te ordenei. Ou seja, a prova da fé e do sentimento, né? Então meu irmão fez uma ilustração, me mostrou uma ilustração, que era um livrinho bem pequenininho que ele mostrou, sobre a fé e os sentimentos. E nesse livrinho a fé estava exemplificada pela máquina de um trem. E o vagão estava ilustrado como sentimento. E eu nunca esqueço que ele falou isso para mim. Olha essa ilustração. O vagão nunca, o sentimento jamais vai ter força para arrastar a tua fé.
é sempre a fé que tem que ir na frente dos sentimentos. E eu gravei aquilo, né? Na teoria é muito fácil, mas na prática não é tão fácil assim, né? Quando Deus me levou ao deserto, a prova dos sentimentos, de repente todos os sentimentos gloriosos que eu tinha sobre Deus desapareceram, sumiram. E eu perguntava sempre, aonde está tudo aquilo? Né? Toda aquela glória foi-se, né? Se foi toda aquela glória, né? Icabode, né? Foi-se a glória. Onde está tudo aquilo? Eu buscava nos cânticos, quando eu cantava, não sentia nada. Quando lia a Bíblia, não sentia nada. Quando orava, não sentia nada, sumiu tudo. E Deus me estava ensinando uma das maiores lições que eu aprendi na vida, aonde eu entendi a necessidade de adorar a Deus racionalmente, não emocionalmente. Aonde as emoções têm que somente acompanhar, mas nós andamos, né, o capítulo 4, 7, né, de 2 Coríntios, por fé andamos e não por vista. Então eu tive que aprender a andar pela fé e não pelos sentimentos. O dia que eu decidi fazer aquilo que Deus ordenava na palavra, independentemente dos meus sentimentos, foi o dia que a minha vida mudou. Já estando em Deus, teve uma mudança enorme pelo fato que eu decidi de coração adorá-lo, independentemente das minhas emoções, dos meus sentimentos, fazer a vontade dele, independentemente daquilo que eu sentia fazer. E isso foi algo que marcou a minha vida e que, sem dúvida, né, nunca foi uma das piores experiências que tive na minha vida, um dos piores sentimentos que tive na minha vida, um dos piores momentos que tive na minha vida. Mas, né, eu tenho uma frase, inclusive escrevi por não esquecer, né, que os momentos mais amargos da tua vida são geralmente aqueles que produzem os frutos mais doces na tua vida, pelo fato do resultado. Aquilo que era tão difícil, tão impossível, tão terrível, quando você passa e se sobrepõe a isso mediante a fé, mediante o poder desse Deus que nunca nos abandona, nunca nos deixa, quando nós entendemos, cremos e aprendemos isso, então as piores experiências da nossa vida se convertem nas melhores experiências da nossa vida, pelo fato de vermos o poder de Deus nelas, né? Como Jesus mesmo falou a Paulo, né? Quando Paulo orou 3 vezes, pedindo que tirasse o espinho da carne, disse, porque, diz o Senhor, a minha graça te basta. E de fato a graça nos basta, é suficiente para tudo em nossas vidas. Para sofrer as piores perseguições, para sofrer os piores momentos, as piores angústias, a graça é suficiente para tudo, né? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza, né? Aí Paulo diz, pelo que tenho um prazer nas perseguições, nas aflições, nas dificuldades, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então isso nos ensina a andar pela fé, a adorar pela fé. Então o fato de falar da racionalidade, eu vou dar mais um texto para fechar, lá no Salmos, né, 119, nós não podemos adorar a Deus enquanto não aprendermos, né, alguns princípios que são necessários aprender. Um deles tem a ver com, né, adorar a Deus independentemente dos nossos sentimentos e emoções. O outro dele tem a ver com a antecipação. Você não adora se você não se antecipa a todas as atividades que você tem diariamente, né? Versículo 147, antecipei-me, Salmo 119, versículo 147. Antecipei-me à alva da manhã e clamei e esperei na tua palavra. Antecipação. Nós temos que antecipar-nos a tudo e a todas as coisas para que possamos realmente adorar a Deus com inteligência, né, com conhecimento e com racionalidade. Mais um texto, Salmo 47, versículo 7. E aí nós fechamos, tá, por hoje, porque já é a nossa hora. Pois Deus
é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Então nós devemos aprender a fazer isso também com inteligência. Então como devo adorá-lo? Devo adorá-lo com intensidade, todo o ser, todo o coração, todo o pensamento, todo o sentimento. Devo adorá-lo frequentemente, todos os dias, cada dia, eternamente. E devo adorá-lo também com inteligência. Amém? Gostaria de fazer uma oração com vocês antes de fechar. Para quem tem que passar de céu? Francisco? Pois. Pai, graças nós te damos uma vez mais por essa oportunidade de estar com os nossos irmãos nesse lugar. Te louvamos por haver nos trazido a esse lugar e pela certeza que também Tu és aquele que nos levará em graça, em Tua bondade, em Tua misericórdia, no Teu cuidado. Queremos te dar graças por esse privilégio de ser como filhos Teus adoradores. Leva-nos, Senhor, a ser esses adoradores que Tu estás buscando, que Te adoram em espírito, Te adoram em verdade. Te adoram, Senhor, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Que te adora, Senhor, todos os dias, para sempre, porquanto Tu és digno de ser adorado. Tu és eterno e eternamente te adoraremos e te louvaremos. E também com inteligência, a fazê-lo com entendimento, oferecer-te sempre culto racional, não guiado, Senhor, pela Tua palavra, pela obediência à Tua palavra, motivado sempre, guiado pelo Teu Espírito. Leva-nos cada dia a adorar-te, a conhecer-te, a amar-te intensamente, porquanto Tu és digno, Pai. Nós te louvamos por cada vida preciosa nesse lugar, por aqueles que estão conosco também pelas redes sociais, Senhor, compartilhando esse culto, esse momento. Te louvamos por tudo o que tens feito e por aquilo que farás. Aperfeiçoa-nos na adoração como adoradores, pois queremos crescer nisto para a Tua glória e louvor do Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.